Hoje, 13 de novembro de 2024, vamos meditar um pouco sobre a figura de um anjo que estava na posição de querubim e querubim ungido. E este anjo, ele foi deportado do céu por conta da sua vontade de se igualar a Deus. Portanto, irmãos, fique comigo. A gente vai descobrir aqui quem é esse anjo, o que ele faz, não é? E como se proteger dele, tá? Fica conosco aqui e a gente vai pedir agora as bênçãos de Deus para mim e para você também, tá certo? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença estamos mais uma vez aqui, ó Deus, te rogando as tuas infinitas misericórdias, te rogando a tua proteção, o teu cuidado, te pedindo que as tuas infinitas misericórdias possam constantemente nos alcançar e que as tuas miríades de anjos celestiais, as quais nos têm constantemente nos protegido da fúria do principal inimigo da palavra de Deus, que é o diabo, juntamente com as suas hostes infernais. Portanto, ó Deus, esclareça as nossas mentes nesse momento mais uma vez. Conceda-nos a tua graça e assim propicie, ó Deus, a nós um ambiente de paz, de amor, um ambiente de que possamos propiciar ao teu Espírito Santo o completo reinar, para que nós possamos, através de nossas vidas, glorificar o teu santo e excelso nome. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O mundo, ele é composto por uma parte física, essa parte que a gente vê, que a gente interage, e uma parte espiritual, que a gente não vê, mas sente. Quando Deus abre os olhos e mostra a realidade espiritual, então a gente pode ver tanto as hostes espirituais, ou seja, os anjos de Deus, como também os anjos de Satanás. Irmãos, Satanás é o principal inimigo de Deus. E também, por que não dizer, da igreja, e por que não dizer da humanidade. Este texto que eu li aqui, a gente vai contextualizar, vai ter que estudar, meditar um pouquinho, não vai dar para falar tudo, tá, irmãos? Mas assim, eu queria chamar a atenção, é que muitos crentes desavisados, talvez inocentes, não compreendem e não entendem e não buscam saber com quem eles estão lidando. Nós, os evangélicos, os crentes em Cristo Jesus, que passamos para o lado da luz e da verdade, estamos constantemente em uma guerra espiritual. Tanto quando a gente tem essa consciência que a pressão sobrevém às vezes no espírito e às vezes até no corpo físico, tanto quanto nas vezes que a gente sequer pensa
ou sente esta oposição. Por exemplo, quando você dorme, ou quando você está distraindo, quando você está trabalhando, quando você está no seu lazer. Constantemente há uma guerra na esfera espiritual. E isto é tão real como você está me vendo falando aqui com você. Portanto, o apóstolo São Paulo, ele sabia da capacidade, ele sabia da forma ou das formas com as quais Satanás se utiliza para enganar as pessoas e assim conduzir essas pessoas para um estado futuro longe de Deus. Quando Paulo diz aqui, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, a armadura, Paulo estava vendo, né, que os soldados romanos, principalmente os romanos antigamente, uma das indumentárias de proteção deles era a armadura, que normalmente consistia em um revestimento metálico que os soldados antigamente lutavam mais com espadas, né, com lanças. Então, a armadura de metal proporcionava uma proteção eficaz contra a penetração de dardos, de espada, né, ou mesmo de algum golpe por alguma peça que fosse arremessada, para que o soldado ficasse ileso, tá? E além disso, ele usava capacete, usava um escudo para também se proteger, usava a lança e às vezes a espada. E Paulo está aqui ordenando que nós nos lancemos, né, contra as trevas, mas não devemos nos lançar de toda maneira. Tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, astúcia é uma coisa, esperteza, que normalmente as pessoas utilizam a respeito para se beneficiar, e às vezes com engano, às vezes com ardil, tá entendendo, irmãos? E cilada significa, são coisas que se colocam diante de uma presa ou diante de um inimigo para surpreendê-lo. Normalmente são emboscadas, são laços que você vai no caminho, não percebe e você cai. E aí o diabo, Paulo sabia e sabe, e nós sabemos também que o diabo é especialista em ciladas. E tem crente que anda por aí, irmãos, mentindo, tá certo? Andam praticando toda sorte de irregularidade, de crimes até, e às vezes chamados de pastores e querem continuar ensinando, doutrinando a igreja. Nós não chegamos, irmãos, a outra conclusão de que esses tais foram emboscados e caíram na cilada de Satanás. Além de cair na cilada de Satanás, e Satanás lutou contra ele, os venceu, cegou os seus entendimentos, as suas vistas espirituais, e eles continuam a palpar delas, querendo falar a palavra de Deus, sem se darem conta de que estão totalmente vencidos pelas hostes infernais. Olha, meu irmão e minha irmã, a Bíblia aqui no livro de Ezequiel, né, a partir do capítulo 28, versículo 11 em diante, diz o seguinte: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor, Jeová, tu és o aferidor da medida. Bem, aqui sobre o rei de Tiro, mas quem é o rei de Tiro? Lá em Efésios, você vê que Paulo está mandando a gente se revestir de toda a armadura contra os principados das hostes infernais, da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o Satanás, o diabo, ele é muito poderoso. Tem crente que diz assim, mas Satanás não tem poder, não, ele tem força. Ledo engano. Satanás foi um querubim portador de luz ungido. E ainda ele tem muito poder. Tem. Não é à toa que a Bíblia, Jesus o chamou de príncipe deste mundo, de príncipe das trevas. Irmãos, lá no livro conforme já vimos aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Irmãos, milhões de milhões, ou seja, milhões vezes milhões.
Quando você pega 1 milhão, multiplica por 1 milhão, isso aí dá 1 trilhão. Mas aqui, o João não está dizendo que foi 1 trilhão. Foram trilhões de anjos e milhares de milhares. A população do globo Terra, hoje, em 2023, aproximadamente, mais um pouco de 8 bilhões de pessoas humanas no planeta. Você sabe que se fosse apenas 1 trilhão de anjos, aqueles anjos que João viu na glória de Deus, foi a parte remanescente depois da guerra que Satanás empreendeu lá nos céus e que derrubou com ele a terça parte. Tá? Se fosse de 1 trilhão de anjos, que não é, é muito mais, e diga-se de passagem que essa é a parte que João viu, que ficou lá, a parte que desceu foi 1/3 da que estava lá em cima, originalmente. Então, se fosse 1 trilhão, 1/3 parte, irmãos, seria 333 bilhões de anjos caídos que desceram com Satanás. Então, quando Paulo fala, que eu vou reler aqui novamente, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Quer dizer, a luta não é humana, a luta não é terrena. Embora você esteja nesse corpo físico, mas há uma guerra espiritual. Então, Paulo dizendo, mas sim contra os principados. Principados fala de poder, de hierarquia, de comando. Contra as potestades. As potestades fala-se de poder também, irmãos. Deste século, contra as hostes espirituais. Hostes significa tropas armadas. Agora, da maldade aonde? Nos lugares celestiais, nos ares. Então, essa terça parte de anjos que caíram e até hoje atuam sob o comando de Lúcifer, de Satanás, irmãos, não é pouca coisa. E quem era Satanás, irmão? Vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo, como já falei, 28, versículos 12 em diante, diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, por que o rei de Tiro, que era uma cidade? É porque esses principados atuam em cidades, em países, em continentes, em regiões geográficas da terra. Que existe um chefe, né, um líder demoníaco, uma hoste, aquelas hostes que Paulo falou sobre aquela região geográfica para perpetrar os seus intentos malignos contra a humanidade. Você lembra-se quando Daniel se pôs a orar e que Deus enviou a resposta e um anjo interceptou essa resposta por 20 dias, um anjo das trevas? Foi preciso vir um anjo maior e brigar e vencê-lo para entregar a resposta a Daniel? A mesma coisa. Então, Satanás, esse que a Bíblia fala, rei de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, olha só, que é a antiga serpente, que Apocalipse fala lá no final, né, depois que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz, é a antiga serpente que estava no Éden. Então, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Irmãos, aí ele sai dizendo aqui as pedras: sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Agora, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aí a Bíblia já fala aqui, Ezequiel, na multidão do teu comércio, aí se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus. Qual é o monte de Deus? Aquele monte que a gente viu, né? Lá onde estavam essas miríades que João viu, que eram milhões de milhões, milhares de milhares. Ele tinha um lugar de comando, de liderança lá. Foi quando ele reuniu essa terça parte que aderiu à sua revolta e Deus o lançou por terra. Aí diz mais assim, irmãos: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Só Deus tem esse poder sobre Satanás.
que evidentemente delega aos seus anjos e a nós também pela sua infinita bondade que nos reveste de poder, conforme Jesus falou, para também vencermos o pecado, o diabo e seus anjos. Então, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era formoso, ele era belo, ele era poderoso, ele era sábio, mais sábio do que Daniel, inclusive. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, aqui tem uma coisa importante. Satanás era sábio, mas ele não perdeu a sabedoria dele foi corrompida. Então, irmãos, veja que perigo. Um ser extremamente poderoso, extremamente sábio, não perde o poder, evidentemente, relativamente falando, e também não perde a sabedoria e utiliza tudo isso para destruição, conforme Jesus disse, porque o diabo não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Olha, em Isaías, a gente ainda tem uma referência aqui no capítulo 14 de Isaías, versículo 12, diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Você viu que lá em Ezequiel, Deus está dizendo que te lançarei fora do Monte Santo. E aqui Ezequiel falou, e o profeta Isaías aqui também, tu que debilitavas as nações. Você está vendo os principados que Paulo falou lá em Efésios, das hostes, da maldade nos lugares celestiais, ele atua sobre as nações através de homens. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está escrito em mim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Então veja, você acha, irmãos, que um ser desse é pouca coisa? Qual foi a promessa lá no Jardim do Éden? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E você sabe que esse foi o Filho de Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo, e depois de batizado e ungido, ele saiu, e Satanás, esse anjo poderoso, ainda teve a audácia, a capacidade de enfrentar o Filho de Deus para tentar persuadi-lo com a sua glória, com o seu poder, porque quando ele disse, olha, tá vendo aqui, tudo aqui é meu, ele estava falando a verdade. Ainda falando, irmão, aqui de Ezequiel, você vai ver que a Bíblia diz aqui que ele habitava no meio das pedras afogueadas. E dessas 10 pedras, incluindo o ouro, você vai ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 15 ao 18, que 5 dessas pedras estão no fundamento da cidade que João viu lá nos céus. Então, este ser celestial, esse que era querubim ungido, que teve a capacidade de contaminar a terça parte dos anjos. Quando João viu lá em Apocalipse milhões de milhões, isso aí, se fosse 1 milhão de milhão, daria já 1 trilhão, mas foram milhões de milhões e milhares de milhares, são mais de 1 trilhão. E se fosse 1 trilhão, deixa eu só repetir, daria 333 bilhões de anjos maus caídos que hoje estão sob o comando de Satanás, dividido em hostes, em hierarquias, distribuído pelo planeta, que atuam sobre cidades, sobre estados, sobre continentes, sobre o globo terra. Você lembra quando, lá no livro de Jó, de onde vens? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, se hoje, 2023, o planeta tem aproximadamente aí
8 bilhões, 230 milhões de habitantes. O que é isso para 300, mais de 300, né, que seria o mínimo, 330 bilhões de anjos caídos? E diga-se, é bom que se refira aqui, que se diga, que um só demônio não existe no mundo, nenhum homem nascido que seja mais poderoso do que ele. Só que sob a proteção do Filho de Deus, que estava lá e presenciou toda essa rebelião, e que nós vamos estudar sobre isso aqui, tá? Ele deteve todo o poder me dado nos céus e na terra. Portanto, diante de Jesus, o poder de Satanás é ínfimo, mas diante de você, se você não estiver revestido, conforme Paulo falou aqui, você pode ser enganado, ludibriado pelas astutas e pelas ciladas do diabo. E o pior, o engano, ele é muito eficaz. É pior ainda quando você não percebe, irmão, que está enganado. Isso faz parte da astúcia de Satanás. Ele lhe engana, ele lhe laça, você cai na cilada dele e você não se dá conta que está enganado. Aí é que está o risco muito grande e o perigo. E assim, irmãos, na consumação dos séculos, quando a porta da graça se houver fechada, Satanás, que encarou Jesus lá no deserto, agora dos céus será dada ordens, olha só, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, lembra-se lá do Jardim do Éden, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Agora veja, um anjo, preste bem atenção, descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Você acha que para se prender um anjo pequeno precisa de uma grande cadeia na mão? Aqui fala, irmãos, de um ser assombroso, de um ser de extrema influência no universo, irmão. Irmãos, eu diria que esse Satanás, ele tem mais de 1 trilhão de anjos caídos ao seu comando. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais... Olha só, como eu falei, ele está sobre as cidades, sobre os bairros, nas ruas, mas vamos dizer assim, sobre as cidades, sobre os estados, sobre as nações, sobre os continentes, sobre a terra. E ali o encerrou no abismo e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Depois dos 1000 anos, aí diz aqui no versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quem o soltará? Quem o soltará? Claro que deve ser o mesmo anjo que o prendeu. E sairá a enganar quem? As nações. Você sabe agora porque Ezequiel falou que era o rei de Tiro? Você sabe por que agora Paulo fala das hostes espirituais, da maldade nos lugares celestiais, os principados das potestades? Por conta disso, irmãos, são hostes. Hostes são tropas armadas prontas para guerrear. Então, estão sobre, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ô irmãos, me diga só o seguinte, um anjo caído, ele pode enganar uma nação inteira? Não pode. E nações também não pode. Então, trilhões de demônios sob o comando desse anjo forte, preso, trancafiado, que diante de um anjo de Deus ele não tem poder, mas diante da terra ele vai enganar as nações todas, irmãos. Aí diz aqui, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha, Gog e Magog é como a areia do mar, mesmo assim vai ser enganado por Satanás. Para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, aí fala aqui entre o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, olha só, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
Irmão, isso aqui é muito forte. Onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, presta bem atenção. Vai ser o diabo, a besta e o falso profeta. Vão ser atormentados. Por quem? Quem vai atormentá-los? Dá para você imaginar comigo? Porque o inferno não foi criado por Satanás. O inferno foi criado por Deus como um resultado da sua justiça. Quando Jesus disse que o diabo e seus anjos, que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos, quem preparou? Foi Deus. Apesar da malignidade, da maldade de Satanás, Deus, em sua onipotência e em sua justiça fulgurante, tem somente ele a capacidade de imprimir um sofrimento infinitamente maior do que Satanás. Dá para você imaginar, irmão, a profundidade disso? Então, serão atormentados para todo o sempre. Deixa eu ler de novo aqui, irmãos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Guardou essa palavra, né? Mas deixa-me falar aqui um pouco também depois do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Em Apocalipse capítulo 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Satanás, a besta e o falso profeta estão no lago de fogo já. Se anteciparam aos homens, às almas sem Cristo, que serão lançadas lá. Aí veja só, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A cidade é santa. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha só agora. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem está lá, irmão, no lago de fogo e enxofre? Repita comigo: Satanás, a antiga serpente, o falso profeta e a besta. Entenderam, irmãos? Vejam só, irmãos, que a ira de Deus lançará junto com o artífice da maldade, lançará no inferno, olha só, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Irmãos, o que é que a gente vem combatendo aqui? Falamos das astúcias de Satanás, das ciladas, do engano e desse ser poderoso que atua contra os homens. E uma das maiores armas que ele utiliza é exatamente a feitiçaria, a idolatria e a mentira. Por causa disso, Deus varreu nações inteiras para introduzir Israel na terra. E o que é que você tem visto hoje na IEDPE? Com os seus olhos: idolatria, feitiçaria e mentira. Você acha que se Deus não poupou um querubim ungido, portador de luz, que era o aferidor da medida e perfeito era, formoso em sabedoria, se Deus não poupou ele, irmãos, e mais de 1 trilhão, vamos dizer assim, de anjos que estava lá, a justiça de Deus os fez descer para o profundo poço do abismo. Como vai poupar homens que hoje são exatamente vencidos pelas astúcias e pelas ciladas do Satanás? Se a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus está disponível para que eles andem na luz, como Jesus mesmo, como o apóstolo João falou, mas estão em trevas porque aborrecem a seus irmãos e não sabem para onde devam ir. Porque Deus pouparia
tá, irmãos, de fazer justiça, quando a reta justiça é a base do trono de Deus. Deixa eu repetir, se Deus fez precipitar 1 trilhão de anjos que estavam lá na base do seu trono, por certo eles faziam parte daqueles que louvavam e magnificavam a excelência e a majestade de Deus. E o querubim ungido, que era adornado com todo tipo de pedras preciosas, inclusive 5 delas estão nos fundamentos da Jerusalém, que João viu, 5 pedras que adornavam Satanás. Ele era o aferidor da medida, o pífaro e os tambores foram criados por ele, para ele foi precipitado. E o que você diz de um homem concebido em pecado, está entendendo, irmãos? Que gosta da mentira, da feitiçaria e que gosta da idolatria, que é uma das coisas abomináveis, a presunção, a arrogância, a prepotência. Você viu Isaías dizendo que o Satanás disse, olha, serei igual ao Altíssimo, ao Altíssimo. Quem é que coloca, irmãos, uma cadeira e fica ali recebendo toda a honra, toda a glória, como que se Deus fosse? Irmãos, abram os olhos. Não te deixes vencer pelas astúcias do diabo e por suas ciladas, porque uma das maiores ferramentas dele é fazer com que você seja vencido por suas astúcias, caia nas suas ciladas e o pior, não se dê conta de que você caiu nas ciladas dele e está enredado por ele. Essa é a capacidade da astúcia de Satanás. A cidade é santa, a cidade é pura, todo mal, toda maldade que se originou em Satanás será erradicada, e com ele todos os homens de todos os tempos que não deram ouvido à palavra de Deus, principalmente esses que recebem a oportunidade, zombam, criticam, não precisa desfazer, mas assim, irmãos, enganam, descumprem, agem com dissimulação, com presunção, com porfias, com inimizades, com intrigas, com mentira, com engano, com idolatria. Irmãos, olha o que é que diz aqui. E as suas portas, falando da cidade, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Irmãos, a coisa é muito séria. Então, encerrando essa meditação com você, irmãos, muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe este vídeo, dê o like e também comente, tá? Mas tenha cuidado com a mentira, com o engano, com a idolatria, com a presunção, com a vontade de ser adorado, o que a gente está vivendo e vendo hoje dentro da igreja. Ah, porque é pastor, porque é presidente disso, presidente daquilo. Como foi no aniversário do gestor? Essa é uma mensagem voltada para você mesmo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É presidente disso, presidente daquilo, escritor disso, escritor daquilo. Mortal, frágil, frívolo, frivolidade, debilidade, futilidade. Agora, imagina o que é seres criados acima da humanidade. Estavam lá na glória de Deus. Não foi um só. Vou dizer aqui a você o número mais uma vez. Mais de 1 trilhão de anjos foram precipitados, caídos, banidos lá dos céus, juntamente com o chefe, o Satanás, a antiga serpente, o velho dragão, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Imagina um homem que, com essa palavra aqui, prega, ensina, mas não vive, não pratica e dá ocasião para que as pessoas se afastem de Deus. E dá ocasião para que as pessoas rejeitem estar na igreja. Não são poucas pessoas. Irmão Josué, não aguento mais sequer passar na frente do templo central. Então, irmãos, não te deixa enganar, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. E amanhã traremos também aqui mais uma poderosa mensagem da parte de Deus para a nossa meditação. A paz do Senhor Jesus.